Bem, tenho recebido em nosso canal uma série de comentários, sugestões de temas, a partir da nossa audiência. Muito obrigado a você que tem mandado, tem feito os comentários, dado like, né? Compartilhado nossos vídeos, nosso muito obrigado. E o nosso tema de hoje, inclusive, atende à solicitação da nossa audiência. Gostaria de falar com vocês hoje sobre os desafios de se fazer pesquisa no Brasil. Bem, eu já estou aí já há mais de 30 anos no meio da academia, na universidade, e as dificuldades não são poucas, né? Mas é preciso que seja enfrentada. E vivemos um paradoxo, que ao mesmo tempo em que a ciência ela vem sendo convocada a dar respostas às suas demandas da sociedade, por exemplo, a pandemia foi o momento em que a ciência foi convocada, né? Enfim, que desse resposta urgente, né? No enfrentamento de um vírus que foi letal, que levou a vida de milhões de pessoas, né? Então nós queremos conversar com você sobre isso hoje, né? Porque produzir ciência no Brasil é construir conhecimento impulsionado, por exemplo, por uma rede de universidades. Mais de 90% da pesquisa produzida no Brasil, ela é realizada onde? Nas universidades públicas, né? A partir das agências de fomento, agências de financiamento. Bem, temos alguns desafios que requerem uma solução a curto prazo, outras a médio e outras que virão aí ao longo do tempo, né? Bem, uma questão que preocupa, que tem me preocupado, eu gostaria de compartilhar com vocês, que a cada ano menos jovens se dirigem à carreira científica, menos jovens se interessam a entrar por esse mundo da pesquisa, ou seja, a formação de novos cientistas. Bom, mas quais as razões que poderiam nos ajudar a entender esse fenômeno? Eu diria alguns, por exemplo, a questão dos baixos valores das bolsas, dos programas de pós-graduação, né, de tanto de mestrado como doutorado, e são bolsas elas são definidas pelo CNPq, pela CAPES, né, e isso tem sido uma dificuldade. E mesmo porque não existem bolsas para um número suficiente de alunos, né, ou seja, nem todos os alunos que fazem pós-graduação, eles recebem bolsa. Muitas vezes eles trabalham, eu diria que tem sido comum, né? Os meus orientandos, por muitos deles trabalham ali 8 horas por dia e fazem pesquisa, escrevem suas dissertações, as suas teses de doutorado, e uma série de dificuldades vão perpassando por isso, além da questão das dificuldades de valores de bolsa, a dificuldade, por exemplo, de acesso aos arquivos, né, as fontes. Como sabemos, nós não temos a nossa história brasileira, não é uma história de preservação de documentos. Bom, nos últimos anos, sim, a gente tem enfrentado uma série de dificuldades, e, apesar dessas dificuldades, muita pesquisa interessante vem sendo feita, muitas publicações estão sendo feitas, né? Então, eu diria que essas dificuldades, elas se colocam no caminho do pesquisador, não como uma dificuldade normal, né, comum. Ela, inclusive, poderia não existir, né? As fontes poderiam estar muito bem preservadas, né? Os arquivos poderiam estar melhor organizados, e eu diria que esse é um fenômeno no âmbito nacional, né? Não está localizado numa determinada região. Mas o que preocupa, de fato, que é essa dificuldade de formação de novos pesquisadores, né? Bem, mas como é que um país forma cientista? Forma cientista, né? Basicamente aplicando uma quantidade de dinheiro, né, um financiamento em cientistas, em laboratórios, né, em equipamento para que essas pesquisas, esses estudos sejam desenvolvidos, né? Bom, esses investimentos vêm acontecendo, eu diria que nos últimos anos, nós compararmos a dos últimos 50 anos, vem melhorando o investimento, mas ainda não são suficientes, né? Eu diria, se forem muito bem aplicados, né, embora o recurso muitas vezes são escassos, né? Às vezes você tem políticas de contingenciamento, corte de bolsas e tudo mais, né? Bom, mas para que um país tenha ciência, né, produza conhecimento, é preciso também que a sociedade possua uma visão de mundo norteada pela ciência. E aí nós entramos olha aqui, num outro tema, evidentemente que se articula ao que nós estamos conversando aqui, ou seja, não basta grandes investimentos, embora eu diria que é fundamental, mas não são suficientes. Veja bem, é preciso também a sociedade, enfim, as famílias, né? Enfim,
a família no sentido amplo do termo, né, a sociedade em geral, ela valorize a ciência. Ela valoriza o trabalho do pesquisador, senão as coisas não acontecem. Que o resultado final daquele estudo, ele se torne, por exemplo, uma política pública, ele seja incorporado na inovação de pesquisa e tudo mais. Bem, mas nós vivemos numa sociedade capitalista, em que muitas vezes a mercadoria, ela que vale, ou seja, aquilo que gera um lucro imediato é que acaba sendo valorizado, né, pelo poder estabelecido. Mas eu diria que muitas então nós enfrentamos essa dificuldade, né? E como sabemos, a ciência ela não está ali para dar uma resposta, ela não é um mercado, você não compra ciência no mercado, né? É verdade, e ela é produzida. Então é preciso que a sociedade ela valorize isso, né? E aí eu diria que é a segunda dificuldade. Não basta um recurso suficiente, é preciso que ela seja valorizada, é preciso que ela seja respeitada, é preciso que os consensos científicos sejam, enfim, confiados pela sociedade. Se o cientista, se a comunidade científica afirma que é preciso vacinar os seus filhos, é preciso que os pais acreditem nessa afirmação. Portanto, os pais devem levar seus filhos para vacinar. É preciso que os pais também se vacinem. Então, nós estamos falando o quê? Na confiança na ciência, né? É preciso que a sociedade ela se dê conta disso. Portanto, veja bem, mais recursos não são suficientes. Não são suficientes para resolver o problema, embora seja fundamental. Mas é preciso, associado a isso, que a sociedade também reconheça isso. Aí nós vamos falar chamada uma educação científica, né? É preciso que as escolas também elas desenvolvam, disseminem esse conhecimento científico ao aluno. Você que é professor, você que está se formando, né? Você que está me acompanhando aqui no nosso canal, observe isso, né? Você que é professor, eu diria que em última instância nós somos agentes da divulgação da ciência, professor. Nós já abordamos isso num vídeo anterior, em alguns vídeos anteriores, né? Que o papel do professor é divulgar a ciência. O papel da escola é o espaço privilegiado da valorização da ciência, do conhecimento científico. Ou seja, nós estamos inclusive falando aqui, portanto, na formação de futuros pesquisadores, né? Por exemplo, muitas vezes a pesquisa ela vira um trabalho voluntário, né? Quando você não tem bolsa. Embora não estamos condicionando, né, que a pesquisa só se realize se houver bolsa. Inclusive, isso acontece ao contrário. A maioria dos alunos, por exemplo, faz a pós-graduação sem bolsa. Portanto, ele é um resultado, muitas vezes é um compromisso que ele se dedica. Mas outras questões também estão presentes nessas dificuldades. A questão da própria burocracia, né? A burocracia no andamento do processo, né? O CNPq CAPES, eu diria que muitas vezes é uma burocracia necessária, mas muitas vezes é uma burocracia a tramitação de projetos, né? Os seus resultados. Você vai pedir um financiamento, aquilo vai tramitar, vai passar na mão de pareceristas. E isso aí, portanto, esse caminho, que também é uma burocracia, eu diria, esse acompanhamento, eu diria que muitas vezes é necessário, mas às vezes ele exagera um pouco também né, no seu trato, na sua abordagem, na sua tramitação. E também eu diria um outro ponto aqui a destacar, o trabalho acadêmico, o pesquisador de pós-graduação, você que faz mestrado, você que faz doutorado, ou você que já está fazendo seu pós-doutorado, você que gosta de estudar, né, você que quer vir se tornar um pesquisador, o isolamento acadêmico, ele é parte do processo também, né? Ou seja, é preciso que você, eu diria, o isolamento acadêmico também quer dizer que você vai, né, fazer um trabalho individual, que você vai se isolar do meio. Não. Eu diria que o isolamento acadêmico, em alguns casos, é necessário até, né? Para você e o livro, você, enfim, o seu computador, que você vai ali preparar o seu texto e tudo mais, né? Também é um trabalho que exige você abrir mão de muitas vezes da vida social, embora eu já disse aqui que não significa que você tem que se dedicar 24 horas por dia, é preciso também pensar na qualidade de vida, mas também hoje vem sendo abordado muito a questão da qualidade de vida, da qualidade da saúde mental, né, psicológica desse estudante, né, da pós-graduação. Então, veja que são variáveis que atravessam tudo isso, né? É a dificuldade que também eu diria que é um resultado de tudo isso,
a pouca valorização da pesquisa e os seus resultados no Brasil. Nós somos um país em que a pesquisa ela não é valorizada, né? A sociedade não reconhece. Muitas vezes não sabe o que está acontecendo, como se faz a pesquisa, aonde se faz e em que condições ela se realiza, né? Então eu diria que são heróis da pesquisa, né? Muitas os alunos de graduação, especialmente de pós-graduação, né? Então eu diria para a gente fazer a nossa síntese final, né? Ter uma sociedade com cultura científica capaz de gerar conhecimento original, né? É fundamental. É fundamental uma sociedade com essa cultura científica, ou seja, que respeite, que reconheça aquele pesquisador, que as instâncias, né, de financiamento, as instâncias de poder, né, reconheçam a importância de formar pesquisador. A formação dos novos cientistas, dessas novas gerações, né? Os jovens cientistas. Eu diria que hoje estamos clamando por isso, né? O país, né? O Brasil, né? Também se faz com cientistas, se faz também não só com futebol, com a cultura, tudo mais, mas também se faz com pesquisa, com ciência, né? Então, veja aí, fica essas ideias, esse compartilhamento que eu gostaria de conversar com vocês e eu, né, pensarmos juntos sobre isso. Ou seja, e o desafio de uma sociedade é promover seu crescimento. E fazer pesquisa também é uma forma de você enfrentar as desigualdades. Incluir, né, uma inclusão desse pesquisador na sociedade, na universidade, no seu trabalho de contribuir, né, com a pesquisa, com a ciência no Brasil. Né? Ou seja, nós fazemos parte da chamada comunidade científica. Você que está me ouvindo, você é um cientista, você que está me acompanhando, você é professor, você é aluno, você é um cientista em potencial. Ou seja, você está envolvido nesse processo de produção de conhecimento, né? Que é fundamental, que muitas vezes passa assim por um desconhecimento, né? Por algo invisível, né? Uma certa invisibilidade desse pesquisador e dos resultados que ele trouxe. Porque tudo hoje está pautado num resultado científico, né? Nos consensos científicos que se produziu em torno da vacina, em torno de um alimento, por exemplo, em torno, por exemplo, de como é que o indivíduo aprende, enfim, uma série de estudos, né, foram acumulados nos últimos, diria, 100 anos, né? E eu diria que muitas vezes a previsão do tempo, né? Se vai chover, não vai? Será que nós, né, vai acontecer uma tempestade logo ali? Enfim, tudo isso são previsões a partir do quê? De estudos científicos, de investimento na formação de um pesquisador, no aparelhamento, né, desses estudos, dessa previsibilidade do tempo, do clima, né, da questão do próprio planeta, para onde estamos indo, a preservação da natureza, né? Na relação com o seu meio. Tudo isso vem sendo estudo acumulado, estudos nas mais diversas áreas, nas áreas de humanas, nas áreas chamadas áreas exatas, enfim, os campos de conhecimento que vem contribuindo de maneira, é, enfim, marcante, né, na nossa educação. Então, fica com você essa sugestão, esse compartilhamento. E você, o que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário aqui, né, no nosso canal, sobre, apesar desses desafios, é preciso que seja enfrentado, né? Não podemos também cair apenas na lamentação, é preciso que se realize, né? É preciso que aquele que está no meio acadêmico, ele de fato enfrente isso e procure produzir o melhor possível do seu resultado, trazendo contribuições inovadoras para uma sociedade tão desigual e que clama por ciência e que clama por mais ciência, pela divulgação da ciência como instrumento de melhoria da vida humana. Né? Isso já vem, isso já foi dito já desde o século XVI por Francis Bacon. A ciência, dizia ele, só tem importância se for para melhorar a condição humana. Se não for para isso, ela não tem sentido. É melhor que não se pesquise. Mas é para isso que nós estamos nesse meio acadêmico. Ou seja, a ciência só tem sentido, portanto, hoje, para melhorar a condição humana da sua vida, né? No enfrentamento das desigualdades e, evidentemente, na qualidade da vida na sociedade. Eu diria que nós estamos falando, portanto,
no papel da ciência e nas suas contribuições na sociedade brasileira. Ok? Fique com isso, deixe seu comentário e no próximo vídeo vamos abordar questões relativas a essa temática também. Até a próxima.